Então, queridos colegas, uma boa tarde a todas que estão presentes, em diversos lugares do nosso território brasileiro. Queria dar boas-vindas a todas e agradecer profundamente a prestatividade com que o professor Silvio se prontificou a estar aqui com a gente. E o nosso projeto integrado é uma disciplina aqui do nosso curso de artes visuais, né? Tanto do bacharelado como da licenciatura. Aham. E tem esse objetivo de integrar a pós-graduação, os cursos de licenciatura e bacharelado, né? Tem também o objetivo de suprir algumas demandas que não são necessariamente, não encontram espaço dentro do currículo das disciplinas, né? E aprofundar algumas questões. E esses encontros eles se dão por modo de palestras, de falas, de, de mostras e Uhum. de conversas. Sempre de modo virtual tem acontecido, né? E é, nós estamos no segundo semestre e o título da nossa conversa de hoje é uma conversa sobre pesquisa em arte com o querido Silvio Zamboni, que é artista, professor e pesquisador, né? E a gente já se acostumou a referir a você, Silvio, como um desbravador na nossa área, né? Então, eu vou passar a palavra para o professor Otávio, que vai fazer uma breve apresentação, e vou lembrar a todas que aqui no chat a gente tem um formulário para a lista de presença, que vai gerar um certificado para quem participar da conversa. E vou pedir atenção para todas as colegas em manter o microfone desligado e durante as falas e que, por favor, se permitam ligar o microfone para participar ativamente também, quando conveniente. Então, uma boa conversa para todos. Otávio, é contigo. Boa tarde para todas, todos, todos. Uma honra aqui ter o querido Silvio Zamboni aqui com a gente. Como o Gustavo trouxe, né, ele é uma referência muito importante para todo mundo que trabalha com arte, pesquisa arte e tenta se aprofundar dentro dessa área tão mágica e potente em momentos também de dificuldade que a gente tem no país hoje em dia. Eu vou fazer uma breve apresentação, é um textinho que eu vou ler, que é uma responsabilidade muito grande, né? Você viu falar sobre a sua pessoa. Então, eu vou ler aqui uma breve introdução, né, sobre o currículo do Zamboni. Então, Silvio Zamboni, nascido em São Paulo, vive e trabalha em Brasília desde 1978. É artista visual e fotógrafo, pioneiro no uso de microcomputadores em arte no Brasil. Doutor em artes pela Universidade de São Paulo, USP. É professor aposentado no Instituto de Artes da Universidade de Brasília. Publicou o livro A Pesquisa em Artes, um paralelo entre arte e ciência, pela editora Autores Associados, que está na quarta edição, sendo a primeira datada de 1998 e fruto de seu doutorado defendido em 93 pela USP, sob orientação da Maria Luísa Ferraz. Publicou também em 2002 pela editora Plano um ensaio fotográfico intitulado Pirenópolis, Pedras, Janelas e Quintais, e o livro Poesia Visual. Em 2005, publicou o Silvio Zamboni PB, ensaio em preto e branco. Em 2007, publicou a fotografia neoconcreta. Em 2009, Reflexo Transparência. E entre as suas mais recentes publicações, tem o livro Sei Não, Poesia, em parceria com o Antônio Miranda, em 2014, onde é um livro super interessante, com somente 26 cópias impressas e disponibilizadas. Já realizou dezenas de exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, tendo dentre as mais recentes História da Poesia Visual Brasileira em 2019, sobre a curadoria também do grande Paulo Bruschi, no Sesc Bom Retiro, em São Paulo. Foi idealizador e presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Visuais no Brasil, a ANPAP, e organizador da área de artes no CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, onde atuou como coordenador entre 78 e 93. Desde 2002, tem se dedicado à linguagem fotográfica, levando adiante vários projetos que vão desde a publicação de livros até instalações usando fotografias e fotoobjetos.
Então, é uma honra a gente ter você aqui com a gente, Silvio. E para dar um start assim na conversa, eu me encontrei assim pensando, né? Porque como os colegas a gente estava antecipando aqui a conversa, eu tive contato com o seu livrinho, né? A Pesquisa em Artes, sendo de muita importância assim para minha própria pesquisa, e eu tive a relação com esse trabalho também que me fez ver um tanto a importância também de se definir metodologias e pensamentos, né? Então eu encontrei aqui que eu sou um pesquisador, por natureza, por ser artista, mas a gente é curioso. Então eu encontrei aqui para a gente tentar dar um gancho nessa conversa, pensando assim em alguns aspectos, né? Pensando, você vem de uma graduação em engenharia agrônomica e depois fez um mestrado em economia agrária. E daí tem essa passagem para a arte, né? Esse encontro com a arte que teve na sua vida. E eu encontrei um texto da Daisy Pessinini, sua colega, que chama Crônica dos Primeiros Anos da Ampap, que ela traz uma frase que eu achei tão encantadora, assim, talvez para a gente começar a conversa, que ela escreve assim: foi por estímulo de um funcionário idealista do CNPq que a Ampap surgiu. Zamboni tomou a iniciativa de fazer nascer uma comunidade voltada à pesquisa em artes, apoiado por escalões superiores do CNPq, também sensíveis a essa lacuna. E isso ela estava comemorando uns 30 anos da Ampap, e é muito gostoso, né? Isso, então, se você pudesse, para se sentir à vontade, contar um pouco sobre esse início, essa questão que estava saindo de uma ditadura, tem todo esse contexto. Então, por favor, a palavra estaria com você. Não, eu acho que você foi bem no ponto certo. Na realidade, eu me formei em engenharia agronômica, depois fiz mestrado em economia agrária. E vim para Brasília para trabalhar num grupo interdisciplinar em plena ditadura. Era um grupo de avaliações de tecnologias, para ser crítico mesmo, dentro do próprio governo. Então, ele durou muito pouco, esse grupo, né? Mas era um grupo muito interessante. Era um grupo extremamente crítico que pegava projetos que o governo estava desenvolvendo e fazia uma análise crítica daquilo. E o governo foi no fim do governo Geisel, e teve espaço para se fazer isso. Quando chegou, mudou, foi o João Figueiredo, o Delfim Neto assumiu a Secretaria de Planejamento, do qual o CNPq era ligado, né? E ele pegou, chamou o presidente do CNPq lá e falou: olha, pode acabar com esse grupo imediatamente, você demita todos eles, manda esses comunistas tudo embora. Sabe? E o Linaldo, que foi um grande presidente do CNPq, ele pegou e falou: mas eles são muito bons, é um pessoal de elite, vamos fazer o seguinte, então, em vez de mandar embora, o órgão precisa deles, vamos pôr um em cada ponte e eles não se encontram mais e não criticam mais nada, nem fazem nada que o governo não queira. E assim foi a minha entrada no CNPq. E eu fiquei lá meio sem muito saber o que fazer, e nessa época eu já pintava. Pintava, já estava fazendo exposições individuais, inclusive, e me convidaram para tomar conta da área de artes que não existia. Ela, na realidade, ela era uma área clandestina. E eu achei muito interessante começar uma nova área que não existia. E aí o que eu fiz? Eu topei a coisa, e a primeira coisa que eu fiz, falei: eu vou aumentar a demanda dessa área, porque ela é muito pequena, insignificante. Os pesquisadores não se encontravam, não sabiam que o CNPq existia, não sabiam direito nem o que era pesquisa. Não todos, é claro, evidentemente. Walter Zanini, Aracide Amaral, Beluso, Regina Silveira, eles estavam cansados
de conhecer, mas a grande massa ainda tenteava na coisa. E eu comecei a sair e viajei para o país inteiro dizendo: peçam, façam um pedido. O CNPq é para atender todas as áreas de conhecimento. Ele atende desde as áreas exatas até a biológica, de saúde e tal, humanas também, e ele tem que começar a atender mais arte. E depois dessas incursões minhas, que eu fui em vários estados brasileiros, começou a aumentar a demanda do CNPq. E ficou todo mundo assustado, a diretoria, o presidente, falou: o que está acontecendo que começou a chegar pedido de arte de tudo que era jeito? E eu fiquei quieto e fui costurando, junto com superintendentes, com coordenadores, né? Eles já sabiam bem qual era o meu plano. E aumentando essa área de artes foi muito difícil, foi uma luta política muito grande, onde a comunidade das ciências humanas e sociais ajudou muito também para legitimar essa área de artes no CNPq. E até que chegou um dia que foi para o Conselho Deliberativo do CNPq e, por voto de Minerva, o presidente do CNPq desempatou e conseguimos fazer com que a área de artes fosse uma área oficial dentro do órgão. Foi muito interessante. E agora vieram outros problemas. O que aconteceu? Veio uma demanda de pedidos de pesquisa totalmente sem homogeneidade nenhuma. Tinha coisas muito boas e tinha pessoas que não eram pesquisadores, não eram professores, eram artistas, muitas vezes, mas não tinham a menor noção de como montar um projeto. Então, era uma demanda de péssima qualidade. Não todas, claro, tinha muita gente de primeiríssima. Era uma mistura que tinha de tudo. E aí ficou a preocupação exatamente como qualificar, como avaliar essas pesquisas para a área de arte se tornar uma área séria. Fundar ela é muito fácil, não, foi muito difícil, mas deixar ela como uma área respeitada é outra coisa muito mais difícil. Então eu comecei a me debruçar sobre o que é pesquisa em arte. Como se avalia um bom projeto de arte? E foi muito difícil. Eu tive muito apoio de Walter Zanini, meu querido e saudoso amigo Walter Zanini. Regina Silveira também foi muito importante na época. A Bárbara Eliodora, de teatro, também ela foi muito importante. O próprio Frederic Lito, da Comunicações da USP. E vários outros pesquisadores de ponta deram muita ajuda nessa questão. E eu comecei a trabalhar e fazer todo o possível para melhorar a demanda. Mas era fundamental se ter regras para se poder avaliar o que era bom, o que era ruim. Aí começou o embrião desse livro da pesquisa em arte. Paralelamente a essa questão, eu sabia que eu era passageiro no CNPq, eu não iria ficar eternamente. E naquela época eu estava lá e defendia de unhas e dentes, porque era um projeto meu, que era um meu sonho, era implantar a área de artes, não só no CNPq, mas como organizar ela também a nível nacional. E aí eu consegui também, através de um trabalho mais político dentro do CNPq, um apoio de diretores que encamparam a ideia, de coordenadores e superintendentes, coisa que no governo é muito difícil de conseguir uma série de pessoas que podem influenciar e influenciam para o lado bom. Se hoje é ruim, naquela época não era tão ruim, mas também ficava muito longe de ser boa. E conseguimos ter um diretor maravilhoso, que é o Zé
Nilo, o próprio Formiga, que era o superintendente, o Jorge Zarur, e nós conseguimos verba, e eu fiz um convite para todos os pesquisadores que eu consegui convidar no Brasil para a gente estudar e programar a fundação e a criação de uma associação de pesquisadores em artes a nível nacional. Convidei muita gente, arrumei muitos amigos e alguns inimigos ferozes que não foram convidados, não porque eu não quis, mas é porque, obviamente, eu ia ter que cometer alguma injustiça, já que era uma coisa nacional e com todo mundo. Teve uns que eu acho que nunca me perdoaram, mas paciência, faz parte da coisa. Mas a maioria, a grande maioria, aceitou e continuam com meus grandes amigos até hoje. Aí foi feita essa primeira reunião no salão de reunião nobre lá do CNPq, e nós conseguimos marcar uma segunda reunião na USP. Quem assumiu interinamente foi a professora Araci Amaral, e ela organizou esse primeiro encontro na USP, uns meses depois. E aí já tinha pelo menos um pesquisador para poder entrar com um projeto para ele ser julgado e conseguir a verba para se fazer esse encontro. Ela fez um encontro ótimo, maravilhoso, foi um sucesso total. Eu fiz muito empenho também para o professor Walter Zanini ser o primeiro presidente. Era fundamental alguém do porte dele, da força e de tudo aquilo que ele inspirava como uma pessoa visionária, uma pessoa honesta, uma pessoa séria, para começar uma associação. Esse, acho que foi um bom começo que a ANPAP teve. E aí vieram seguindo-se vários presidentes, todos de primeiríssima linha também. A segunda foi a que você acabou de falar da minha querida amiga Deise Pettinini. Depois veio Maria Amélia Bulhões. O quarto presidente fui eu mesmo, que eu levei para Brasília. Depois eu acabei passando para a Ana May Barbosa, que dispensa qualquer... E assim a ANPAP está com bem mais de 30 anos hoje, é um sucesso total e acabou emplacando. Então, esse projeto meu de pesquisa em arte, na realidade, ele tinha 3 pernas: CNPq, um livro e a ANPAP. O livro eu não tinha escrito ainda, eu escrevi isso quando eu fui... Aí eu me retirei do CNPq e fui fazer o doutorado na USP, exatamente para poder desenvolver esse trabalho que acabou resultando no livro, e que foi a minha tese de doutorado. Então, a história, o embrião dessa questão da pesquisa em arte no Brasil foi isso. E teve muita gente que ajudou, e ajudou muito. Eu citei apenas alguns, mas é difícil a gente citar todos. Claro, citei aqueles que me vieram mais na cabeça, que foram mais frequentes nesse primeiro momento, mas tiveram muitos que foram fundamentais. Então, eu acho que é importante saber essa história que veio por trás da questão da pesquisa em arte no Brasil. Por quê? Porque todas as áreas do conhecimento praticamente eram organizadas. Na área de artes, os professores mal se conheciam às vezes pessoalmente, um conhece o outro, mas não era uma comunidade assim que todo mundo se conhecia, que se encontrava. Então, isso foi fundamental. E aí começou a originar num núcleo pequeno e foi crescendo, e está maravilhosamente bem administrada, agora sem mais nenhuma dúvida que é um negócio que realmente veio para ficar e fica. Então, eu acho que essa explicação eu acho que é interessante. Penso, pelo menos. É ótimo te escutar, Zanini. Sem dúvida, é importante. E tem tudo a ver com esse lugar que a gente está, a universidade, o pensamento científico dentro da área de arte também, né?
É muito importante. Eu até aproveitar e lembrar o que o Gustavo comentou no início. Quem quiser também fazer perguntas, a gente está com o chat aberto aqui, tá? Sim, eu estou à disposição. Daí, Gustavo, se quiser também Eu lançar... gostaria de fazer uma primeira pergunta, uma segunda pergunta, né, Silvio? É que, assim, todo esse percurso que é de um desbravador, de um agente cultural, né, que tem uma trajetória que, no começo, exatamente, está ligado à arte como um pesquisador autônomo, né? Para além de uma instituição de arte, né? Então, tem um caminho que é da engenharia que é muito interessante, que pode, certamente, te ajudou a pautar alguma coisa desses critérios metodológicos de pesquisa, né? E não foi um caminho curto, né, Silvio? Ele está aberto, né? Ele continua aberto ainda, né? Eu considero. Sim. Foi alguma coisa, mas é muito pouco ainda do que tem que ser feito, né? Então, exatamente. É nesse sentido assim que a prática artística, a prática criativa, ela é atravessada por uma sorte de experiências humanas, né? E de outras e de muitas influências de outras áreas do conhecimento, né? Então, é por isso que a gente pode agir criativamente em todas as áreas, né? A pesquisa depende do trabalho criativo, como você tão bem coloca no livro, né? Eu queria saber uma coisa, Silvio, porque quando você faz o seu doutorado, né, emplacando esse livro, você já tem uma pesquisa formal na arte, né? Você já tem um trabalho super pioneiro, inclusive, né? Eu queria saber, assim, como que é a relação da sua pesquisa formal com uma pesquisa que acaba se adequando às práticas acadêmicas. E acho que isso é uma questão interessante porque muitos artistas, muitas vezes na hora de formalizar as suas pesquisas, acabam enfrentando isso de modo muito dual, né? Então, eu queria saber como que é no seu processo criativo, como que isso se dá, se a sua pesquisa, ela também passa por esse lastro especulativo, intuitivo também, ou se você já parte de pressupostos, né, de modos de fazer, de operações que tem um método mesmo. Certo. A pergunta é muito boa que você fez e é extremamente complexa. Primeiro, a questão da pesquisa, do jeito que eu imaginei ela era uma coisa para servir mais ao meio acadêmico, exatamente para ela poder concorrer em condições de igualdade com as outras áreas do conhecimento. Agora, da pesquisa em arte em si, a arte é uma coisa muito grande, muito ampla. Então, por exemplo, você que trabalha com cerâmica, você para fazer talvez uma pesquisa em cerâmica com materiais, é muito mais palpável do que você fazer uma pesquisa puramente estética, onde a questão da intuição flui muito, sabe? Depende muito de que tipo de pesquisa vai ser feita. Na realidade, o que essa pesquisa faz e essa minha proposta, ela faz um apanhado e tem uma preocupação muito de juntar o que tem de racional dentro da pesquisa. Tudo que existe na pesquisa, na arte, ou menos, antes da arte, em qualquer coisa que exista no mundo, você tem uma parte racional e uma parte puramente sensível e intuitiva. A parte racional é muito fácil de você organizar, exatamente porque ela é racional. Quanto mais racional, se você conseguir chegar e virar para livro, para dados, é muito mais fácil. A parte intuitiva é uma coisa que você não consegue pegar. Na realidade, o que eu gostaria mesmo de fazer era uma pesquisa
um método de pesquisa com a parte sensível, com a parte intuitiva, mas essa a gente não consegue. Não consegue pegar. Você tenta pegar alguma coisa, ela escapa por tudo que é lado. Então, o que eu acabei fazendo foi organizar a parte racional e levar em consideração tudo que tinha em termos de uma adequação à área de artes, que é uma área subjetiva, é uma área sensível, é uma área que não dá para medir, não dá para quantificar, não dá para... Então, tem que ter muito bom senso, tem que ter também muita sensibilidade para se fazer uma pesquisa na área de artes, na parte mais sensível. E eu acho que é mais ou menos por aí. E a pesquisa em arte depende muito de que tipo de pesquisa. Tem umas que são extremamente mais fáceis, não muito, mas mais fáceis, de você conseguir colocar ela dentro de uma postura racional. E tem outras que elas são quase que impossíveis. A gente tem que dar a mão à palmatória e admitir isso. É uma coisa frágil. Eu não acho que a questão esteja resolvida, muito pelo contrário. O que eu fiz foi um comecinho de coisa que tem que evoluir muito, e mesmo pela própria característica da arte, pela própria característica dessa coisa intuitiva, sensível, que não deixa de existir dentro da arte, por mais que você consiga racionalizar, ela continua existindo e trabalhando, andando em paralelo. Então, depende muito da pesquisa. Respondi mais ou menos? Com certeza. Isso explica bastante, né, Silvio, essa conexão da pesquisa em arte, estando colada junto com pressupostos que são da pesquisa das ciências, assim, né? É. E essa outra possível grande lacuna, né, que é como medir, como avaliar a matéria, que talvez seja a matéria bruta da arte, né, a subjetividade, né? Então, É. esse é um problema que continua. E, de algum modo, Continua. eu acho que a ciência acaba se aproximando cada vez mais disso, né? Na medida em que o paradigma de distância da relação pesquisador-objeto vai se desfazendo, né? E apontando novos caminhos, né? Certo. E eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, assim, que eu notei no livro, é que Aham. o processo, né, a pesquisa é um caminho, né? Certo. E isso também é um lugar comum entre a ciência e as artes, mas de modo que se dão de maneiras diferentes, muito Claro. diferentes, né? É importante ter um método. Agora, é importante entender que dentro desse método, as áreas das ciências elas têm certos pressupostos e as das artes totalmente diferente. A começar do resultado final da pesquisa em arte, que seria a obra de arte. É boa ou é ruim? Quem garante que é uma boa obra? É uma questão de convencimento, de crítico, de quem tem um argumento verbal mais forte que acaba convencendo que aquilo é bom ou é ruim. Não existe um parâmetro. Claro, tem muitas coisas que você vê, esta é uma boa obra. Então, a grande maioria acha que é uma boa obra. Agora, no entanto, tem muita gente que não suporta aquilo, que não dá valor nenhum para aquele tipo de arte. E você tem que respeitar. Você não tem uma verdade absoluta, né? Você pegar mesmo para o cidadão comum e mostrar um polo que uma grande maioria vai dizer que aquilo é um horror, que aquilo é aquela velha conversa que qualquer um faz aquilo, que meu filho faz aquilo, aquelas conversas. Por quê? Porque a arte também ela tem, para se entender dentro de toda essa subjetividade, você tem que crescer para poder entender ela. Em música é muito fácil isso. Você tem músicas mais
simples, mas banais, que elas pegam. Você não precisa ter tanto treino de ouvido para qualquer um gostar daquela música. Depois que você começa a se refinar, você vai parar de gostar daquela música e vai querendo coisas cada vez mais sofisticadas. Por quê? Porque você se preparou para entender a obra. E em artes também é a mesma coisa. Em música isso é bem claro, né? Você vê essas músicas horrorosas, que são músicas baratas, músicas... a grande massa adora isso. Por quê? Porque é o que eles conseguem entender. Não adianta começar com bar. Põe bar para uma pessoa que não tem o menor preparo para entender uma música mais elaborada, ele não vai gostar. Aquilo vai ser um horror para ele, se deixar um quarteto de corda 1 hora, ele vai pirar. Entanto, se você põe um funk, você põe qualquer coisa, ele vai achar maravilhoso. Eu acho que também, entre outras coisas, dentro desse mar de subjetividade e do sensível, você tem também a questão de preparar o observador para entender a obra de arte. Mas estou à disposição para qualquer pergunta. Ô Silvio, deixa eu emendar 2 perguntinhas. Tem uma aqui no chat, da professora Virgínia. Pois não. E eu ia aproveitar e fazer uma ponte dentro dessa pergunta do Gustavo. Acho que é um foco também importante assim, da sua pesquisa, do livro que fala sobre pesquisa, que é essa diferenciação, assim, que até é uma forma de auxiliar nessa coisa que você trouxe do funk para balançar a raba, junto com uma música mais erudita, né? Que é a questão da especulação por especulação e a pesquisa em arte, né? Se você pudesse trazer um pouco assim para exemplificar um pouco mais isso para quem está com a gente. E tem a pergunta da Virgínia para ver se junta com essa questão da especulação que ela traz. Na pesquisa em arte, é mais importante o processo do que o resultado final? É mais importante um bom embasamento teórico do que a própria plasticidade e estética da obra de arte? Daí talvez a gente consiga fazer essa mistura. Isso daí eu acho que depende muito do momento da arte. Você tem, por exemplo, na arte conceitual, e mesmo na própria arte contemporânea atual, o processo é muito importante. Tanto é que você vê, às vezes, o resultado ele é extremamente simples. Agora, ele tem um processo extremamente elaborado, né? Então, depende, eu acho, do que? De uma obra talvez mais acadêmica, uma escultura de Michelangelo, não sei, ou talvez seja mais, não sei se estou falando bobagem, estou me arriscando, mas sei lá, talvez a obra seja mais importante. O processo dele, do entalhe, de tudo, não foi. Agora, se é alguma coisa mais... O Chico Chaves, por exemplo, meu querido amigo, ele pegou 1000 poemas dele, pôs dentro de uma pedra e fechou. E eles põem a pedra. O que é mais importante nesse caso? O processo? Eu te volto a pergunta, para você ver que a coisa não é fácil de responder, né? Então, eu acho que as duas coisas são importantes, mas tem aquele negócio que eu falo também no livro, do paradigma. Depende em que paradigma você está trabalhando. Se você está num determinado paradigma, e mesmo essas escolas de arte, tal, elas são muito baseadas em paradigma, né? Então depende de quais são qual é o paradigma que você está trabalhando. Eu acho que isso daí acho que responde muito, né? O paradigma é terrível. Se você pega uma pintura naif para analisar,
Se você está meio assim, meio indeciso, você não sabe o que é. Aquilo lá é um artista ruim, acadêmico, que quis fazer uma coisa e não conseguiu por falta de habilidade e de conhecimento, ou ele é realmente um artista naif que quer imprimir aquela visão pura, simples, singela. Depende se você for pelo paradigma de uma arte mais acadêmica, você não vai aceitar aquela obra naif. Se você for pelo naif, ela está perfeitamente enquadrada dentro dos paradigmas da arte naif. Então é tudo muito móvel, é tudo muito difícil. Edson, fica à vontade. Ok. Um pouquinho. Olá, Silvio. Olá, Edson. Que bom te ouvir, que bom poder participar dessa conversa e promover essas reflexões. Eu considero o teu livro, essa produção, né, que a gente tem como grande referência em pesquisa em artes visuais no Brasil, que você elaborou com muito primor, né, naquele período, e eu sempre apresento até mesmo para os meus alunos que é um livro político, eu sempre represento isso, né, porque ele apresenta este momento, né, ou na verdade tu faz uma sistematização de todas as produções de pesquisa até então no Brasil, que, se não me engano é de 84 até 91, né, que foram submetidas ao CNPq. E isso é muito interessante porque tu condensa nessa pesquisa todos os pontos positivos e negativos, frágeis, né? Inclusive a parte final do livro, eu acho que é um documento precioso para a gente pensar pesquisa de arte hoje, principalmente porque se iniciou na década de 80 esse movimento, como você bem disse, de criação de uma demanda, de criação de uma área, né? E que hoje a gente vê ela bastante fragilizada também por conta de questões políticas atuais, né? Com certeza. Dentro desse contexto também do livro, quando tu apresenta também o paradigma entre arte e ciência, ainda a gente não venceu. E isso é muito curioso, né? Porque tantas produções ocorreram pós a publicação deste livro, tantas pesquisas realizadas após esse livro, e ainda a gente não venceu o paradigma entre arte e ciência, que você apresenta no livrinho de maneira muito objetiva, de maneira muito cirúrgica até, né? E também a própria questão da metodologia. Depois, eu até escrevi há pouco tempo um texto onde eu faço um apanhado das principais produções escritos sobre metodologia e pesquisa de arte no Brasil, e a gente tem muito pouco ainda livro, né? Existe, sim, muitas pesquisas nas universidades que são consideradas literaturas cinzas, né? Que estão nas bibliotecas dos programas de pós-graduação, incríveis, mas que não foram publicados, e muitos deles a gente acaba não tendo acesso. Então, o livro mesmo, físico, são poucos, né? O que eu quero promover de reflexão a partir da sua fala, a partir deste livro, a partir dessa pesquisa, que é um recorte de tempo, a partir dessas questões de ser uma pedra fundamental e também um material político para a gente pensar pesquisa de artes no Brasil, como é que você enxerga hoje a pesquisa de arte no nosso país, como ela é pensada e vista nesses lugares que você ajudou, colaborou com a construção, tanto CNPq, quanto ANPAP, e quanto também dentro da sua própria universidade, né? Porque acredito você ainda venha acompanhando muitas pesquisas ainda hoje. A tua pergunta é muito interessante e eu acho que deu um salto muito grande. Foi que o problema da pesquisa em arte
não é de toda a pesquisa em arte, mas o cerne do problema, da dificuldade, é exatamente a pesquisa no fazer artístico. Esse é nevrálgico, esse é terrível. E esse daí eu acho que tem. Agora, o que eu estava percebendo uma tendência, que eu não sei se é boa, é que muitos artistas, ele, devido à questão acadêmica, devido a se assumir uma metodologia, eles estão virando mais teóricos do que artistas. Perfeito. E isso daí eu acho que também não é bom. Perfeito. Então, você vê muito, ou eles fazem um trabalho artístico, mas na hora dele fazer o trabalho dele para prestar contas para a universidade dele, para a CAPES, sei lá para quê, ele entra, vai para a filosofia, para o escrito, para a teoria, e fica um pouco dissociado da questão do fazer artístico. É extremamente difícil isso, não é uma crítica, mas eu tinha visto uma tendência de acontecer isso, o que também é perigoso. Perfeito. É complicado. É perigoso, é complicado por quê? Porque o assunto é perigoso, o assunto é complicado. Não tem como fugir disso. Exato. Né? À medida que você entra no sensível, você não consegue fazer um relatório 100% convincente. Então, você usa um método tal, dentro do que é possível, você encaixa, dá uma forma, um formato de apresentação para a pesquisa, mas tem muita coisa que eu acho que estão migrando muito artista está indo mais para a questão teórica e deixando um pouco de ser o artista fazedor da obra de arte. Perfeito. Só para eu fechar aqui. Pois não. Muito interessante esse teu depoimento, esse retorno, né, para a gente, que nós estamos ainda construindo, né, a nossa carreira enquanto pesquisador, né, neste exato momento no doutorado, e refletindo também sobre essa escrita acadêmica, sobre essa produção, sobre essa pesquisa e também essa produção artística e o quanto é difícil, né, você fazer essa conversa, né? Então é muito preciosa esses teus apontamentos, né? Eu sempre penso também que eu sou de uma geração, né, que nós temos a responsabilidade de construir, né, a partir de todo esse material disponível que tantos profissionais se dedicaram a elaborar, um novo momento ou um novo lugar de pensar pesquisa em arte no nosso país, né? Porque, como bem disse anteriormente, ainda temos uma quantidade de livros poucas, mas hoje nós temos, né? Ao contrário daquilo exposto no teu livro, que tu começou a partir de uma contenda dentro do CNPq, né? Então, começou de Enquanto o CNPq existia. Exatamente. Que hoje praticamente está o caos, tiraram 92% da verba. Pois é, ainda temos essas outras questões que atravessam, né? Então, assim, é importantíssimo a gente ouvir de quem iniciou essas produções, como é que nós estamos hoje, né? E quais são os nossos objetivos daqui para adiante, porque hoje o número de pesquisas, né, em artes tem aumentado bastante, né? Certo. Então, assim, como é que o que a gente vai deixar para o futuro? Que a gente sempre tem que pensar nisso. O que nós vamos deixar para os próximos, né? Muito obrigado, Silvio. Eu que agradeço muito sua pergunta e sua participação. Valeu. A questão do... Deixa eu só colocar alguma coisa. Naquela época, tudo isso que eu falei era uma briga também política, no sentido de elevar a área de artes perante as outras áreas da ciência. Para quê? Porque a grande maioria dos cientistas, eles não têm nenhuma sensibilidade para entender
a arte como uma área de conhecimento. Eles acham que é outra coisa. Eu já escutei barbaridades, já estou calejado de tanto escutar coisas. Mas ainda, naquela época, a gente tinha essa pretensão de fazer entre a ciência e a arte se equiparar um pouco. Hoje, do jeito que a ciência está sendo tratada, nós temos que nos unir todos para não sumir a arte, a ciência, a pesquisa, a tecnologia, tudo. É um negócio dramático, é uma coisa terrível, sabe? Naquela época a gente discutia, vamos dizer assim, mais a filigrana da questão das diferentes áreas do conhecimento. Hoje a gente discute a não morte do conhecimento, porque o que estão querendo fazer, no fundo, é isso. Eu vi uma palestra do Chomsky outro dia, que é uma coisa muito interessante, e ele falava no conhecimento, na cultura, e na importância disso. E ele punha em contraponto a questão do fascismo. Ele falou o fascismo ele é perfeitamente adequado ao neoliberalismo econômico. Para o fascismo conseguir vencer e prosperar, você precisa acabar com o conhecimento. Quanto menos gente que pensa, quanto menos gente que qualquer tipo de pensamento, mais fácil é para se implantar essa questão do capitalismo mais selvagem que existe no mundo, entende? Então, essa questão hoje nós estamos, se na época anterior a gente discutia a questão de ciências exatas e ciências humanas, hoje nós temos que nos unir todo para defender o conhecimento, visto que a universidade está terrivelmente defasada em termos de verbas, em termos de tudo. Ela tenta ser humilhada, aniquilada. E a questão mesmo de ciência, a CAPES está o caos, o CNPq eles estão praticamente acabando, tirando 92% da verba. Quer dizer, então é uma coisa que vamos ter. Nossa próxima briga é reconstruir tudo isso que está sendo destruído. Eu acho que isso daí é uma coisa que todos nós ligados à academia, ao mundo acadêmico, à cultura, vamos ter que nos esforçar muito para reconstruir. E espero que essa reconstrução chegue o mais rápido possível, porque se demorar muito, não sei nem o que pode acontecer. Se vai se ter tempo de se reconstruir, pelo menos na nossa geração. É uma preocupação muito grande que eu tenho. E é uma pena a gente ver tudo aquilo que foi feito nesse país. O próprio CNPq ele é de 1951. Ou bem ou mal, ele foi. A própria ditadura respeitou o CNPq, mais da área de ciências, da física, tudo, mas respeitou. Ele não tirou, não acabou com a pesquisa, não quis. Isso no momento mais negro da história, que foi a ditadura. Os outros governos, então, foi muito mais fácil. E agora a investida para essa inteligência está mais violenta do que na própria ditadura, está pior. Então é uma coisa realmente preocupante. Mas vamos pensar, vamos ser otimistas e rezar por esse pesadelo passar o mais rápido possível. Silvio, posso fazer uma pergunta também? Claro. Eu vou aproveitar aqui. Agora, pensando nesse aspecto que você trouxe do paradigma entre o ser artista, ser pesquisador, ser professor,
Eu lembro que quando eu consegui entrar no mestrado, tudo mais, que foi muito pelo seu próprio livro, que era parte do vestibular e me auxiliou muito. Quando eu fui fazer entrevista com o meu orientador, o Agnes Valente, que também é da poesia visual, faleceu esse ano, infelizmente, ele falou para mim assim, porque eu venho do grafite, uma coisa bem maloqueira aqui de São Paulo e tudo mais, e nunca tinha sentido um grafiteiro de rua que entraria na pesquisa científica. E uma coisa que eu achei interessante dele naquele momento, foi muito importante para mim, que ele falou assim, nunca largue o spray para pesquisar. Continue pichando as paredes, continue fazendo o que você faz, não perca isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui encontrar um outro artista que eu admiro bastante, que é o Milton Sogado, que é professor também da Unesp. Quem é o Milton? O Milton Sogado, muito amigo meu. Então, Queridíssimo. Eu adoro ele também. E ele tem essa relação com eu acho que não tem quem não goste do Milton Sogado. Né? É impossível. Fantástica. E o Milton, num momento assim mais de prospectivo e tudo mais em sala de aula, assim, ele chegou e falou, pô, antes eu me colocava como artista, pesquisador, professor. Em certo momento eu comecei a me colocar como artista, professor, pesquisador. E agora, hoje em dia, eu me coloco como professor, pesquisador e talvez artista, que é esse ponto que você trouxe, né? Daí, pensando nesse olhar do artista, assim, pensando em como você conseguiu, assim, balancear esses aspectos, né? Eu tenho um trabalho que eu vi que você fez, você foi fotografar Cuba, né? Que é algo que vai bem nessa linha do que você estava falando desse desmonte brasileiro, que tem o nome da exposição, achei muito interessante para esse momento, que tem a ver até com a especulação também do artista, que chamava Quem Tem Medo de Olhar para Cima. Se você puder falar um pouquinho para a gente como balancear esses aspectos para se manter vivo, assim. Posso, eu acho que é uma tendência, né, de você pegar e conseguir uma perspectiva diferente. Então, você precisa ter focar em alguma coisa para fazer alguma obra um pouco mais coerente. Então, eu tive várias linhas assim, né? E essa foi uma de mudar a perspectiva. E isso também facilita muito com a máquina de fotografia, que é uma tecnologia. Aliás, acabei sendo fotógrafo por uma questão eu não fui para a fotografia que me encontrou no computador, à medida que começou a aparecer a fotografia digital. Eu não sou um fotógrafo, aliás, eu nem me considero muito fotógrafo, eu acho que eu me considero ainda um pintor. Eu continuo como pintor como eu era há 40, 45 anos atrás. E a questão da fotografia foi uma coisa que eu estava trabalhando com imagens eletrônicas, e apareceu a câmera digital, começou a se popularizar, e eu falei, poxa, isso daqui é um grande artifício para mim capturar imagens para o meu computador e poder trabalhar. E aí eu gostei e acabou dando certo. Na realidade, eu não era fotógrafo, mas de tanto treinar o olhar, você, em qualquer área dentro das artes visuais, se você tem o olhar treinado, você pode começar uma atividade que normalmente você já tem um começo muito grande já percorrido, né? E acabou dando certo, comecei a fazer fotografia e eu comecei também, até a Virgínia, que tinha perguntado daquela fotografia, acho que eu vou falar daquela fotografia, como é que foi feita. Eu entendi a fotografia como uma técnica, uma tecnologia para se fazer arte. Eu saio daquela coisa que o fotógrafo tem, do momento, todo aquilo que o fotógrafo tradicional eles relevam muito, do instante, do momento, da fotografia naquele. Eu acho que a fotografia, o importante é o final, é o resultado da obra. Se eu tenho possibilidade
através de uma tecnologia digital, de mexer, adulterar a fotografia para fazer uma obra, eu não tenho problema nenhum. Eu até comecei a falar que cunhei um tema que era o virtualmente verdadeiro. Se você pensar bem, isso não é nenhuma novidade. Virtualmente verdadeiro se fazia na Idade Média, se fazia no impressionismo. Tinha alguém pintando uma igreja, ele pintava a igreja, mas tinha uma carroça lá e não interessava para ele a carroça, ele suprimia a carroça. Né? A igreja tinha uma torre de tal forma, ele achava que não era aquela lá que ele queria pôr na obra, ele adulterava tudo. Quer dizer, por que não fazer isso também usando a fotografia digital? Aquela fotografia que a Virgínia me perguntou, que é a da... Vocês puseram aí, acho que na chamada. Eu vou contar até como é que eu fiz aquilo. Eu estava sentado numa varanda, numa casa de praia, mas não tinha praia perto, não. E tinha uns operários trabalhando numa placa. Eram, acho que 2 ou 3 operários. E eu fotografei eles várias vezes. Aí o que eu fiz? Eu estudei aonde eu ia colocar eles na placa para ficar uma coisa mais interessante em termos de arte. Então, aqueles, acho que são 4 que aparecem, na realidade são 2. Eu dispus aonde eu queria e aonde eu achava que ficava bem para fazer uma obra de arte. Não. Claro, eu acho que isso é verdadeiro. Por que não pode fazer isso com fotografia? O que desmerece a fotografia? Para mim, o importante é a obra de arte. Se eu tenho meios e tecnologia para adulterar, também. Às vezes você pega uma passagem com muita gente. Então você tem um detalhe, você está fotografando e tem muita gente andando. É difícil você achar aquelas pessoas no lugar exato que você quer para fazer uma foto. Por que não suprimir aquelas que estão atrapalhando e pôr outras que não estavam exatamente naquele lugar? Qual é o problema? Não se fez isso com pintura a vida inteira? O pintor não suprimiu tudo que lhe interessava? Nem sempre era uma cópia fiel, exata. Principalmente depois que se saiu para a rua, que se saiu de ateliê. E mesmo em ateliê também se modificava tudo. Modificava... Se a modelo era de um jeito, ele, é claro, aproveitava a modelo para poder copiar. Mas se ele não gostava de alguma coisa do modelo, ele suprimia aquilo e punha outra coisa. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, na fotografia digital, enquanto uma arte, você pode utilizar isso sem nenhum menosprezo da coisa. Agora, se você tem aquele purismo fotográfico de não alterar, de não adulterar, eu sou artista, eu não sou detetive, eu não sou fotógrafo de polícia que tem que ser exatamente igual para não mudar a prova do crime. Se eu fosse um policial e alterasse a prova do crime, eu era um criminoso. Se eu sou um artista e altero elementos do meu campo pictórico, não vejo mal nenhum. O importante é a obra. Está mais ou menos? Estou aqui com a bateria acabando. Espero que dê até o final. Mas continuo à disposição. Tá. A gente tem uma pergunta da Virgínia. Virgínia, quer fazer a pergunta direto para ele? Não, primeiro eu realmente fiquei surpresa com a história da foto. Eu não sabia que tinha sido manipulada, entre aspas. Certo. Mas é isso, a fotografia não é uma prova de uma realidade? Ela é um testemunho ocular? Ou seja, em que sentido? Que realidade? Existe uma realidade? Né? São muitas realidades.
Então, o difícil é a gente realmente, ou as pessoas, parar de pensar que aquilo que se vê é realmente real, né? Ou que a fotografia documental tem que ser, não pode ser realmente mexida. Enfim. Mas a pergunta que eu fiz ali foi no momento quando o Edson estava comentando a respeito de por que nossas pesquisas a gente acaba ssendo condicionada, de certa modo, até mesmo pelo próprio Lattes, né? Sei. Eu, pelo menos assim, eu me lembro na experiência de doutorado, eu tive que fazer uma tese, defender uma tese e ainda fazer uma produção artística, expor a produção artística, enquanto que todos os outros das outras áreas só faziam a tese. Nós, das artes, temos duplo trabalho. A gente tem que fazer a tese e além... Então, a dupla jornada. E é muito... não é nada... Concordo integralmente com você. E eu sempre combati isso, porque você faz, para defender uma tese no fazer artístico, você faz 2 teses. Sim. Sim. Uma é a tua obra, que você apresenta. A outra parte é escrita. E a coisa escrita vai ser cobrada igual a alguém que mexe com teoria da arte ou com história da arte. Eles vão ter o mesmo tipo de exigência na forma, no conteúdo, no aprofundamento teórico, principalmente. E eu concordo com você integralmente. Eu acho que isso deveria ser revisto. Sim. E tem uma coisa que me encanta muito. O biólogo, por exemplo, ele fica na bancada dele fazendo pesquisa 1 ano. Fica 1 ano fazendo uma pesquisa, supondo, né, que é uma pesquisa boa, ótima, tal. Aí ele tem que mostrar os resultados. Eles fazem aquele resultado, já é tudo umas caixas que eles preenchem, é pouquinha coisa escrita, é rápido, objetivo, extremamente objetivo e, claro, tem que ser bem escrito, bem explicado, mas é uma coisa extremamente... Então, por exemplo, ele fica 1 ano fazendo uma pesquisa em biologia, por exemplo, numa bancada, ele escreve aquilo em 2, 3 dias. Sim. Bem escrito, tem que ser bem escrito. Não sou contra fazer bem feito, mas é a forma que eles têm. Eles não perdem tempo em ficar discorrendo, descrevendo e falando e citando. Não, ali é tudo uma caixinha que você tem que pôr tudo. Você tem que pôr as pesquisas que você se baseou, tal. Você cita tudo direitinho, mas é uma coisa que você leva 2 dias para escrever um paper. Sim, eu sei porque eu sou da área, que eu venho da área da farmácia também, fiz mestrado em farmácia, então imagina, a gente tem as sínteses, enquanto que nas artes é o contrário, né? Tem que todo uma retórica, um discurso. Mas também, como professor, eu também vejo a pressão que existe de produzir artigos, de escrever, e aí que a gente volta a cair de novo na história o artista deixa de ser artista. Então, o professor, ele faz uma obra, isso não é válido. Ele pode até ser descredenciado do programa se ele não publicar artigo, ou seja, fazer obra de arte. Então, por isso que a gente não conseguiu se adaptar ainda com as normativas do CNPq ou lá o CAPES. Até para você medir currículo, né? Você faz exposição individual. Aonde? No MoMA é uma coisa, na boutique da minha amiga da esquina é outra, sabe? Então é complicado. Tá, você pode ver também a questão da qualidade. Uma Bienal vale tanto, um salão regional vale tanto, mas é difícil de enquadrar. Até para a questão de currículo, tudo que é para ser mensurável em arte é extremamente difícil. E essa dupla jornada, eu concordo integralmente com você, é uma coisa que até me preocupa, é aquilo ou o artista tem uma jornada dupla total, onde ele tem que ser um teórico e um artista ao mesmo tempo, ou então ele vira mais teórico e vai largando. O que o Milton Solgado falou, é muito pertinente essa ilustração que o Otávio falou.
sabe? Ele é agora o artista é o último, é professor, pesquisador e Ixi, eu acho que acabou a bateria dele. Eu acho que acabou a bateria, ele estava comentando, né? Mas como é que ele não chamou a filha, alguém para poder realmente... Que final abrupto. Mas é complicada essa história da pesquisa em artes, né? É muito complicado. Até o pessoal estava conversando aqui pelo chat, a Sandra comentou, né, que a tese dela foi nessa linha, né, eu conhecia como trabalho equivalente, né, mas se a Sandra estiver por aqui, quiser falar um pouco, Sandra, a gente aproveita enquanto o Silvio consegue voltar. Antes disso, Virginia, você conseguiria entrar em contato com ele pelo telefone, por favor? Vou falar agora, peraí. Tá bem, obrigada. Professora Sandra? Essa discussão é bastante interessante, né? Eu mesma tenho muita dificuldade com essa relação com a teoria, né? Porque sempre desde que eu me formei, o meu trabalho veio na frente, né? E quando eu fiz o doutorado com o Cláudio Mubarak, lá na USP, a primeira orientação que eu tive com ele, depois do ingresso no programa, foi ele disse assim, esquece esse projeto que você fez para a prova e vamos voltar para o ateliê. Você vai trabalhar e a partir do que você produzir, você apresenta. Né? E eu fui e entrei, adorei essa, porque eu me identifiquei plenamente com essa orientação. Né? Então, para mim, o doutorado foi um momento muito especial e muito gratificante. Né? Não foi um momento de sofrimento, onde eu tive que lidar com a teoria e a prática ao mesmo tempo. Né? O meu telefone é um computador, acabou a bateria, eu estou com o celular. Tá dando para... Tá. Tá tudo em ordem? Tá. Podemos continuar, então. Sim, vamos rezar para que não acabe a bateria dele também. Não, espero que não. Ele está com 93%. Então a gente vai até as 10 da noite agora. Tá certo. Tô brincando. Não, tá. Ô, Silvio, eu não sei se você gostaria de continuar o raciocínio, mas aqui no chat e a conversa que a gente continuou aqui está muito alinhada com o que você estava falando para a gente, né? No sentido da dualidade das pesquisas, né? A parte teórica, a parte prática, principalmente as linhas de processos, né? De poéticas. E assim, toda essa empreitada, né? Que começou lá nos anos 80, de formalizar dentro das instituições de ensino do CNPq, a área das artes, né? Isso teve uma série de adequações, assim. E avaliando agora, né? 40 anos depois, né? De pesquisa em arte, uma produção enorme, né? Muita gente boa, muitos artistas e pesquisadores fenomenais, né? Que você acha, assim, que tipo de apontamentos a gente poderia desenhar para uma renovação dos projetos, né? Pensando que isso também tem uma carga paradigmática, como você estava falando antes, né? De que o tempo mudou, não simplesmente não é uma coisa simplesmente de pontuar como essa situação movediça da arte enquanto área, né, do conhecimento se coloca, mas como que esse amálgama, né, pode ser recolocado, né, relocalizado. Olha, é uma coisa difícil. Quando a ANPAP começou, você tinha praticamente a USP só como curso de pós-graduação. Não tinha praticamente mais nada. A Rio de Janeiro tinha alguma coisinha. E depois, que foi fundamental, eles começaram a aumentar, porque muita gente foi para o exterior, inclusive pelo CNPq e pela CAPES, para se formar, para se titular, para conseguir
aumentar. E, felizmente, se aumentou muito. E eu acho que, paralelamente a isso, se aumentou e foi ganhando qualidade também. Eu acho que a pesquisa, no modo geral, ela foi ganhando qualidade. Agora, é meio difícil você querer enquadrar, de um modo geral, num país com tantas universidades hoje, dando curso de pós-graduação e formando pessoas capacitadas para continuar, você fazer uma análise. Eu acho que essa quantidade é muito boa. E eu acho que isso vai se misturando e vai se resolvendo por si só. É uma área nova ainda. Existe tendências diárias, umas regiões com a parte mais forte, outras menos, mas isso daí eu acho que vai misturando, aumentando, no modo geral, eu vejo que teve um crescimento muito grande e eu acho que não se tem o que fazer nesse momento. É deixar, por exemplo, eu acho que tem que continuar prezando muito a qualidade das pesquisas, e isso a ANPAP tem feito, inclusive para aceitar as pesquisas que estão sendo inscritas nos formulários, e principalmente isso, porque a CAPES e o CNPq, que também eram coisas importantíssimas, hoje já não se pode nem falar mais nisso, né? Porque tinha os comitês assessores que julgavam as pesquisas. Hoje vai julgar o quê? Se não tem verba para nada. É complicado. Eu acho que a ANPAP assume que a ANPAP não depende do governo, quer dizer, depende, e muito, mas não diretamente. Ela, se não tiver verba para pesquisa, ela sempre vai continuar com alguma coisa. Da mesma forma que a universidade. Enquanto tiver um mínimo, a gente já viu, se você tem dinheiro para fazer pesquisa, você faz. E é fundamental. Pesquisa e dinheiro são duas coisas que andam juntas. Mas se também não escasseia muito, você acaba sempre fazendo alguma coisa meio alternativa, que é muito longe do ideal, mas acaba fazendo alguma coisa. Isso não quer dizer que pesquisa não se faz com recurso. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que você pode quebrar o galho um pouco e fazer alguma coisa se não tiver o recurso suficiente. Claro que isso vai cair na qualidade da pesquisa, mas nunca vai chegar a zero. Chegar a um ponto na universidade e falar, eu não faço mais nada porque eu não tenho verba para pesquisa. Sempre vai se fazer, principalmente em artes, que se tem tantos inconvenientes para sobreviver, ela ainda consegue fazer alguma coisa. E nas ciências humanas, no modo geral, já que em outras áreas do conhecimento, das exatas, da saúde, se você não tiver a quantidade de reagente para pôr nas suas pesquisas e não tiver as estufas e as geladeiras e os congeladores, você não faz nada, né? Então, mas eu acho que isso vai indo, vai. Eu acho que o importante é que cresceu. Agora tem que se continuar primando pela qualidade. E a ANPAP também, ela sempre primou pela qualidade. Tanto é que, para entrar, desde o começo, o que eu achava que era até rígido demais, você tinha que ser apresentado por 2 sócios, você tinha que ter pesquisa feita tantas por ano, sabe, desde o começo. Quer dizer, sempre foi uma coisa que teve um DNA de seriedade. E eu espero que assim continue, principalmente crescendo do jeito que cresceu. Legal. Legal.
Estou à disposição. Alguém deseja fazer alguma pergunta? A gente tem um monte de pergunta aqui. Se o pessoal quiser, fique à Posso vontade. fazer uma pergunta? Diante dessa hecatombe que a gente vive, né, Silvio? Do desmonte do país, como é que faz para continuar sendo um pessimista ativo? Olha, só tem um jeito. Você ser ativo. Mas tem hora que a gente, né, deixa até de ter força, Eu acho que essa é a intenção deles, na verdade, deixar a gente deprimido claro. e sem força para reagir mais. Certo, mas eu acho que é você tentando reagir naquilo que se pode. Votando, sabe? É difícil, mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? Não dá para ser otimista. Não dá para ser otimista com esse governo, falando português bem claro. É um governo que não serve. Não serve nem para a ciência, nem para a saúde, nem para coisa nenhuma. A realidade é essa. Então, você tem que fazer o quê? A única coisa que a gente pode é, dentro da nossa limitação, é ser ativo e lutar pelo bem da arte, pelo bem da ciência, pelo bem da sociedade, pela igualdade de melhor distribuição de renda, aquelas coisas que a gente está cansado de saber e não temos outra saída. E eu acho que manter o otimismo, no sentido que isso vai mudar. Com esse governo não tem como ser otimista, em hipótese nenhuma, nem na fantasia. Ô Silvio, pensando assim nas conclusões assim que você trouxe também no final do seu livro, lá sobre a pesquisa, você falava muito do esgotamento, né? E eu acho que vocês, como vocês também estavam criando tudo aquilo naquele momento, que era uma passagem daquela opressão, repressão militar, talvez fazendo um paralelo até com esse momento que a Lu trouxe também. Como você imagina, por exemplo, o futuro? Você trazia assim como uma possibilidade, né, o esgotamento do modernismo, novos paradigmas. Quais seriam esses novos paradigmas agora, imaginando que volte a ter um pensamento mais humanista, mais progressista? O que você idealiza? Assim? Olha, eu lembro naquela época que a gente estava nesse trabalho, criando a área de artes, um discurso meu que era recorrente era o seguinte: a ditadura foi extremamente cruel com as ciências humanas e com a arte. Então era hora de se resgatar essa dívida que se tinha com a arte. Isso eu bati muito. E eu acho que nós vamos, talvez, para 2023, talvez possa até ser usado esse mesmo discurso. Conseguir tentar recuperar e reconstruir aquilo que mais sofreu, que foi as ciências humanas, então, foi praticamente arriscada do mapa de tudo que é agência, de tudo que é um absurdo. Eu acho que vai ter que resgatar essa dívida. Eles estão em dívida com a gente. Eu espero que mude o governo para que essa dívida seja resgatada. Como foi depois da Revolução, depois da ditadura. Revolução não, ditadura. Revolução nunca teve. Eu acho que é mais ou menos a história vai se repetir. Então, bons momentos esperam pela gente, né? Muitas novas ANTAPs. Esperamos. Não vamos deu um atraso, mas eu acredito que se recupere. O Brasil, sempre que ele quis fazer alguma coisa, ele acaba fazendo. É só ele querer. Ele tem capacidade para fazer. Mesmo eu falo até a questão da pesquisa em arte, eu acho que ela é mais evoluída nesse sentido do que em muitos outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Eles têm muito mais frouxo essa questão da metodologia, da coisa. É uma coisa muito mais... Eu não sei se é certo ou errado, mas é muito mais frouxo. Eles não têm... Eu acho que essa disciplina, esse mecanismo que a gente conseguiu, de certa forma, aqui.
muito potente. E até mesmo só observar que na nossa sala não se encontra nem a potência disso aqui, né? Um monte de sonhador, utopista, que adora a arte, que busca tem que dias se melhores. sonhar, né? Sim. Tem Ô, que se Silvio, eu gostaria de agradecer muito. Queria deixar um espaço também para você ter uma fala final. Agradecer a todos os colegas que estão aqui presentes também. Foi uma honra incrível, assim, adoraria que fosse presencialmente, mas foi muito importante, mesmo sua presença, o como estimula todo mundo que está aqui, os professores ficam empolgados. Então, gostaria também de deixar o Gustavo, se quiser falar mais alguma coisa, agradecer, tá bem? Muito obrigado mesmo. Bom, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar com vocês. Foi uma coisa extremamente prazerosa. Espero que tenha passado alguma coisa, que não seja de pessimismo, apesar de tudo que eu falei, mas que a gente tenha ainda um pouco de esperança. Ainda vai melhorar, claro, nunca vai mudar do jeito que a gente imaginava, mas eu tenho esperança que vamos conseguir reconstruir muita coisa que nós já tivemos e quem sabe até melhorar. E eu extremamente grato pelo convite, pela presença de vocês e precisando de mim, estou às ordens, no que eu puder ajudar, estou à disposição de vocês. Muito obrigado para todos e agradeço muito esse convite. Obrigada. Da gente. Tá bom, vamos encerrar? Encerrar. Silvio, a gente costuma fazer uma fotografia aqui de todos juntos, nas sim. suas telinhas. Estou preparada aqui. Vamos lá. Você consegue fazer, Tarsi? Consigo. O pessoal que se sentir à vontade para abrir a câmera, por favor, para a gente registrar esse momento. Vou achar um ângulo melhor. Silvio, eu queria deixar registrado, viu, a importância da sua fala aqui no PI. E assim, eu não vejo de nada pessimista, pelo contrário, né? É surpreendentemente otimista. E acho que mais do que a sua fala é o seu trabalho mesmo, né? E a gente sabe que nós estamos num campo, né? A gente já ocupa um lugar de incerteza, né? Na sociedade, assim, né? E acaba demonstrando como o nosso campo, né, é um campo de resistência. E a gente sabe que as coisas se movimentam com o nosso movimento, né? São pessoas que fizeram o CNPq, a ANPAP, né, que construíram isso. E estamos nós tentando mover as coisas aqui, né? Então, eu vejo com um profundo otimismo, na verdade, a sua mensagem. E em nome do PI, mais uma vez eu agradeço, viu, Silvio? Muito prazer. O prazer foi todo meu. Até logo. Um abraço para todos. Muito Tchau, obrigado. obrigada. Tchau. Obrigado, Silvio. Que bonita a mesa, todo mundo assim, olhando todo mundo. É outra coisa, né? Nossa, que diferença! Que legal.